em breve partirei. Paz do Senhor, amém. Nós vamos colocar de pé, nós vamos fazer um clamor agora, e retornamos do período do café, dizer ao Senhor que restaura a nossa comunhão, né? Possamos permanecer nessa bênção que o Senhor já tem iniciado. Nosso Pai, nós clamamos mais uma vez pelo sangue do Senhor Jesus, pedindo a Ti que a Tua mão permaneça estendida sobre cada um de nós e que no restante deste dia possamos glorificar ainda mais o nome do Senhor. Oramos no nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Jesus, aleluia. Amém, Senhor, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glorifica o nome do Senhor, esse Deus Todo-Poderoso. Amém, Senhor. Louvado o teu nome, ó Deus. Glória a Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.
nome, Senhor. Glória a Jesus. A igreja glorificando o Senhor, porque não há Deus como nosso Deus. Quem é como o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que abriu o mar, que tirou seu servo da cova dos leões, que guardou os seus servos. Nós estamos aqui nesse dia para glorificar, meus irmãos, o nome do nosso Deus, o Deus que nós servimos, um Deus misericordioso, um Deus que tem preservado as nossas vidas, um Deus que tem guardado as nossas famílias. Você pode glorificar o Senhor pela obra que Ele tem feito na sua vida e no seu lar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos cumprimentar todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, verso 31. Isaías 40, 31. Os irmãos vão permanecer assentados como estão. Isaías 40, 31. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, coube nos trazer aqui um breve relato do trabalho que o Senhor tem realizado, tem feito, que o Espírito Santo tem feito no meio dos jovens. E eu penso que isso é notório em todas as igrejas representadas aqui, porque nós temos visto a cada dia mais o envolvimento dos jovens com esse trabalho que surgiu ali em 2020, finalzinho de 2020, uma circular do presbitério orientando o trabalho dos jovens no Evangelho Sem Fronteiras. O pastor Luiz Eugênio gosta de dizer que é o jovem sem fronteira, mas não dá para deixar o jovem sem fronteira, né? Tem que botar umas fronteiras nos jovens, senão eles passam por cima da gente, né? Mas é o trabalho dos jovens no Evangelho Sem Fronteiras. E por que o tema desse trabalho é Evangelho Sem Fronteiras? Porque sempre que os jovens se reúnem, quer numa igreja, para trazer o testemunho deles, tem um testemunho de um pastor. Nós temos, esse final de julho agora, toda semana nós temos essa experiência, segundas-feiras, às 19h30, sempre encaminhamos os links para os pastores. Se você não recebeu, cobra do seu pastor, porque eles recebem um link, né? Praia da Costa 3, né? Moby Dick, é isso? Pastor Marcelo, responsável lá, sempre tem geralmente um testemunho. Os jovens dirigem, trazem um testemunho ali deles, as experiências que o Senhor tem dado na evangelização. E depois, no final, é conduzido por um pastor que traz sua experiência de conversão, vida sentimental, vida profissional, para os jovens entenderem que aquilo que, às vezes, vê um pastor já, né, amadurecido, estabelecido profissionalmente, não sabe aquilo que qualquer um de nós, servo, diácono, irmã, passou para chegar até aqui. As batalhas, as lutas, mas que o Senhor foi fiel, guardou e preservou para que pudesse dar o testemunho hoje. Então, esse trabalho tem sido realizado na nossa região também, na região litoral sul de Santa Catarina, que compreende as 5 áreas, né? São José, Palhoça e Florianópolis, e temos a área da Serra e a área do Sul também. Nós vamos passar aqui algumas fotos, alguns testemunhos do trabalho que tem sido realizado com os jovens. Algumas igrejas já receberam esse trabalho. Nós temos feito esse trabalho, antes era quinzenalmente,
fazíamos aqui no Manaim, quando havia uma reunião com os jovens vinda do presbitério, né, transmitida via satélite no período da tarde. Nós já estamos bem habituados com isso, porque os nossos seminários têm sido das 13h30 às 17h30. Mas no período da manhã, os jovens têm tido uma festa aqui com o Senhor, né? Os jovens têm vindo às 10 da manhã para cá. O Senhor tem falado, fortalecido a vida dos jovens, levado eles a buscarem uma experiência mais profunda nos dons. Meus irmãos, e os irmãos que estão envolvidos com esse trabalho, os irmãos vão ver as experiências maravilhosas que o Senhor tem dado. Jovens que não eram usados nos dons espirituais e passaram a ser usados nos dons espirituais. Jovens que sequer conseguiam levantar nas suas igrejas para glorificar, para interceder, saem correndo na frente dos pastores. A gente brinca que é o grupo dos fominhas, né? Eles não deixam para a gente está junto, eles correm lá e vão dar assistência e oram com a pessoa e entregam dons espirituais. E esse texto que nós lemos aqui, ele fala no verso 30, olha, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. E nós estamos vendo isso no mundo. Jovens se cansando, jovens se fatigando, jovens caindo. Mas nós estamos vendo os nossos jovens em pé, caminhando na presença do Senhor, dando ouvidos à voz do Espírito Santo, atendendo à revelação do Senhor, querendo ter mais intimidade com o Senhor, mais experiências, querendo trazer vidas para a presença do Senhor. Meus irmãos, nós orávamos há muito tempo, né? Eu particularmente sempre estive envolvido com o trabalho de jovens, e às vezes chorava diante do Senhor. Senhor, a reunião aqui, né? As crianças acertaram, o Senhor deu uma bênção, acertaram a mão com o trabalho, as senhoras têm o trabalho delas, mas Senhor, diácono ainda, obreiro, professor de jovens, nós não acertamos a mão com o trabalho de jovens ainda, Senhor. E os irmãos que participaram sabem que às vezes era presencial, às vezes vinha satélite, e aquela batalha, 2, 3 jovens se envolvendo, e a gente clamando ao Senhor, Senhor, levanta um trabalho. O Senhor começou a despertar os jovens para orar por esse trabalho, começou a levantar jovens para orar. Meus irmãos, o Senhor tem feito algo maravilhoso, levado os jovens à oração no grupo Semente Preciosa, que é um grupo de oração, é uma outra proposta que o Senhor tem revelado, tem chamado jovens para o Evangelho Sem Fronteiras, que é um grupo de evangelização. Então, enquanto uns estão orando, outros saem ao campo, e a obra ela se completa, o Senhor vai salvando, e esses jovens, meus irmãos, eles têm esperado no Senhor. Eles têm esperado no Senhor, é o que diz no texto. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Meus irmãos, os jovens, pastor, quando é que nós vamos trabalhar mais? Quando é que tem a próxima evangelização? Quando é que nós vamos sair ao campo? A gente fica até cansado, não dá conta com eles, né? Todo dia o WhatsApp, a mensagem. Não, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos pedir uma direção. Mas eles querem trabalhar, e isso é louvável, né? Porque a palavra diz que os jovens, eles cuidam das coisas do Senhor. E a palavra do Senhor diz que renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Meus irmãos, os nossos jovens, eles não estão andando, eles não estão caminhando, eles estão correndo, né? Tem um que gosta de dar o testemunho e dizer que ele está voando, né? Pastor, eu estou voando, pastor, nunca tive essa experiência. Olha, algo maravilhoso o Senhor está fazendo na minha vida. Eu quero que todos os jovens estejam participando. Mas o que o Espírito Santo quer nos despertar nessa tarde, meus irmãos, é para mostrar que esse trabalho não é só dos jovens. Esse trabalho é de cada um de nós, é de toda a igreja. Se a sua igreja vai receber esse trabalho de evangelização, de assistência, você precisa estar envolvido. Você precisa madrugar por esse trabalho, você precisa orar, você precisa pagar um preço. Senhor, que esses jovens venham aqui na minha igreja e esse trabalho não seja em vão, ele não se perca. Que todo o trabalho, porque não é um trabalho de um dia, é um trabalho às vezes de um mês, é um trabalho de uma semana, é um trabalho de 15 dias. O último trabalho que nós fizemos, vamos passar algumas imagens aqui em Buia, foi uma semana de jejum, uma semana de oração, de preparo, né, para aquele trabalho. Às vezes o Senhor revela, são 3 dias de madrugada de jejum, é uma oração, é uma vigília de oração, é um preparo. Meus irmãos, há um preparo, não é de qualquer maneira. E a igreja que vai receber esse trabalho, nós temos uma igreja que vai receber esse trabalho agora no próximo sábado, no próximo fim de semana, aqui na área da Palhoça, que é a igreja do Madrid, né? Vai receber esse trabalho. O pastor Ailson até não está aí, não pôde estar aqui, mas ele diz, eu estou ansioso para receber o trabalho dos jovens na minha igreja. Eu quero que os jovens estejam lá porque nós estamos aguardando e consultamos ao Senhor, e o Senhor mostrou que era a próxima igreja. Antes nós estávamos dividindo, cada área fazia a sua aqui, mas agora nós estamos concentrando os trabalhos para que um grupo maior ele possa dar uma assistência. Então, as 3 áreas aqui mais próximas, São José, Palhoça e Florianópolis, elas estão indo numa igreja da área. Então, nesse próximo sábado, dia 30, nós vamos ter as 3 áreas. O convite fica para a Serra e para o Sul também, óbvio, né?
Sabemos que é mais longe, mas os irmãos são muito bem-vindos. Quiserem passar o dia conosco, estarem juntos na assistência, na evangelização, vão ser muito bem-vindos aqui. E nós vamos passar algumas experiências. Pode passar o slide aí, irmã. Essa, começamos de trás para frente aqui, que está mais fresquinho, foi no Ribeirão da Ilha, no domingo passado. Os irmãos ali na igreja, alegria, os coletes, né? Coletes de evangelização. São José já está preparando esse colete, né? O Senhor moveu um coração de uma irmã. Irmão, a irmã sabe que a obra é rica, mas nós somos pobres, né? Assim, não, Daniel, pode deixar que esses coletes eu vou ofertar. Esse trabalho ele é tão maravilhoso que eu vou fazer um a um, chorando diante do Senhor e glorificando o Senhor. E a irmã está fazendo os coletes ali também para a área de São José, e o Senhor vai honrá-la. Foi no Ribeirão da Ilha, os jovens estiveram lá, cantando louvores, entregando convites, levando a palavra do Senhor. Pode passar. Os irmãos vão, né? Eu aprendi isso aqui com um jovem. Pastor, aprendemos lá de Vitória. Pastor, esse negócio de sapato o dia todo não dá, não. Leva um tênisinho ali, fica confortável, leva o sapato só para o culto da noite. Eu já aprendi, eles me vendem calça social e tênis. Perguntaram, pastor, é nova moda? Nova moda não é. Os meus pés agradecem, né? Porque é o dia inteiro andando. E em Buia foi de manhã, foi à tarde, até à noite. Alguém marcou aí tem um aplicativo que é o Strava, né? De bicicleta aí. Alguém colocou o Strava, pastor, andamos mais de 6 quilômetros. Lá em Buia foi mais de 6 quilômetros evangelizando. Foi quase a cidade inteira. Então esse trabalho aqui foi ali no Ribeirão da Ilha. Pode passar. Aqui já é o culto, né? O culto no Ribeirão da Ilha também. Nós vamos chamar uma irmã aqui para... Pode passar. Ribeirão da Ilha, um jovem trouxe louvor. Irmãos, o que o Senhor está fazendo? Os jovens estão sendo usados na palavra, sendo usados no louvor, nos dons espirituais. É uma obra, né? Como diz a palavra do Senhor. Quando for contada, lhe tirarão ambas as orelhas. Não acreditarão se for contado. E é o que o Espírito Santo tem feito no meio dos jovens, no meio de cada igreja que tem recebido. Eu vou chamar a Helena aqui. Helena, pode vir aqui, pegar um microfone ali. Acho que está aí do lado, Helena. A Helena vai trazer algumas breves experiências, Helena, que nós não temos muito tempo aí, mas já está tudo certo. A Helena é da área de Florianópolis e ela vai trazer... A Helena, inclusive, já deu o testemunho dela aqui, num Evangelho Sem Fronteiras que tivemos aqui, tá? E ela vai trazer algumas experiências que o Senhor deu ali na área de Florianópolis, sobretudo nessa evangelização do Ribeirão. Pode falar, minha irmã. A paz do Senhor, irmãos. Eu vou falar sobre 3 experiências que o Senhor nos concedeu na evangelização ali no Ribeirão da Ilha. A gente saiu para a cantata e uma senhora, assim, ouvindo os louvores, ela convidou os irmãos a entrar na casa dela e orar por ela e seus 8 filhos. E durante a oração, o Senhor revelou sobre uma situação que eles estão vivendo. E houve muito quebrantamento e as pessoas que estavam ali, os irmãos, eles se maravilharam porque Deus falou com aquela serva. Glória a Deus. E que abriu o lar dela, né, para o Senhor. Ela que nos deu essa oportunidade e o Senhor ali falou com ela. Glória a Jesus. Também na cantata, nós paramos num mercado e... orando com algumas pessoas, oramos por 2 jovens que estavam trabalhando. E o Senhor falou com os 2 através de dons e da oração. E, em especial com um deles, o Senhor mostrou uma dificuldade que ele estava vivendo em um relacionamento. E ele e o seu colega ficaram muito surpresos, porque o nosso Deus não só fala, mas Ele conhece também, né, os nossos segredos. Glória a Deus, aleluia. Então foi ali uma bênção para eles. Já no culto, né, já à noite, uma senhora, ela aceitou o convite para participar. E durante a assistência, ela foi grandemente visitada. E ela se definiu, dizendo que a partir daquele dia, ela passaria a congregar conosco, Glória ali no Ribeirão da Ilha. Louvado então, assim, seja é o uma nome do Senhor. bênção, não só a gente contar essas experiências, mas para nós que estamos participando, é aquela bênção de poder fazer esse trabalho, né, tão nobre que o Senhor nos confiou. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Helena. Vou tirar o microfone aqui. Pode passar aqui, irmã, por favor. Aqui, irmãos, foi o seminário aqui que nós tivemos de jovens, né? Na parte da manhã, então, a gente tem feito esse trabalho. Às 10 horas, nós fazemos o evento do Evangelho Sem Fronteiras aqui. Então, como ele antecede ao seminário em que os jovens precisam estar inscritos, né? Não dá para a gente trazer visitantes, mas ele tem sido transmitido. E o objetivo é que os irmãos passem o link, encaminhem, né? Às vezes tem contato ali, encaminhem o link para que as pessoas possam participar. Nós tivemos uma experiência aqui de um jovem até, que ele trabalha comigo ali, e a gente clamando por ele, orando por ele, ele disse, eu não vou conseguir. O senhor vai dar uma benção. Fomos, né, trouxemos ele aqui, trouxemos um jovem para assisti-lo, um diácono ali, e ele disse, olha, quando que vai ter o próximo que eu quero ir novamente, né? Ele foi na igreja ali do Jardim Eldorado, estamos orando por ele, um jovem que o Senhor tem alcançado. Então, os irmãos vejam
os jovens têm participado, têm estado integrados a esse trabalho. Pode passar. O senhor tem dado grande experiência. Aqui tem Imbuia, né? Vou passar as fotos e já vou chamar aqui. Quem vai falar de Imbuia é o Luiz. Pode vir aqui, Luiz. Pode passar a foto. Irmãos, aqui mais ou menos nós não dormimos essa semana anterior, porque o primeiro ônibus, a organização, né? Vai para a serra, é perigoso. O senhor mostrou o que nós vamos fazer, né? Nós vamos atender a revelação. Estavam alegres aí, saímos aqui de madrugada do Manaim, o senhor nos deu uma grande bênção, né? O horário do ônibus, aqui que nós andamos 6 quilômetros, né? Fomos na Coab, ali em Imbuia, o senhor deu experiência maravilhosa, o senhor deu um dom lá, mostrando que queria alcançar vidas que já serviram o Senhor. E nesse bairro aqui, havia muitas vidas que já participaram na igreja e não estavam indo mais. E foram alcançadas nessas cantatas, nessas evangelizações que foram feitas aqui. Pode passar. Aqui em Imbuia, né, os irmãos, os jovens, a gente teve até que pedir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chegou, esse senhor já foi quase correndo, né? É quadrilha, é um assalto. Não, os jovens estavam tão ávidos para dar assistência que já chegavam todos juntos assim, já oraram pelo senhor. Não, eu aceito, né? Quase se entregando ali. Mas os jovens estavam mais ou menos assim, para os irmãos entenderem como é que estava lá. Aqui foi o culto, foi um local cedido lá pela prefeitura de Imbuia, né? Foi gratuito. E aqui mesmo no final do dia, depois desse cansaço, todos os irmãos estavam alegres. Nós tivemos aqui mais de 100 irmãos participando. A igreja de Imbuia, para quem já deu assistência lá e conhece, ela é uma igreja relativamente pequena, ela tem em torno de 30 membros. E nós tínhamos nesse culto mais de 30 visitantes. Louvado seja o nome do Senhor. Nós tínhamos uma igreja a mais do que nós temos lá. E o Luiz, que é aqui da área da Palhoça, participou também da assistência. Ele era do grupo dos Fominhas, né? Ele vai dar um testemunho para os irmãos aí do que o Senhor fez lá. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou contar 2 experiências que o Senhor deu marcantes ali, né? E nada é por coincidência. Nós não estamos aqui por coincidência. Não passamos lá por cerca de várias ruas, né? 6 quilômetros. Não foi por coincidência. É porque o nosso Deus fala através dos dons. Deus. Ele se revela e visita os nossos corações. Nós ali tínhamos ficado dando assistência a uma família, né? E nos afastamos um pouco do grupo que estava ali realizando a cantata, né? E nisso, nós dando sequência, indo para acompanhá-los novamente, nós observamos uma senhora, nós conhecemos ela agora, a irmã Marlene, né? E vimos que ela tinha descido de uma casa do 2º piso para ver os irmãos louvando ao Senhor, mas eles tinham passado um pouco. E a gente chamou ela, né, e disse, já oraram por você? Ela, olha, ainda não. Com aquela que disfarçou olhando para cima, assim? Ela deu uma disfarçada. Disfarçou, não queria assistência, eles são insistentes. A gente chamou ela assim, a gente pode orar por você? Ela, não, pode. Então nós vamos orar. E quando nós oramos por ela, o Senhor se revelou. O Senhor que conhecia o coração dela, Ele revelou o mistério que estava ali. E Ele falou àquela mulher em profecia, em palavra profética. Falou àquela mulher que ela pertencia ao Senhor, ela já tinha estado na presença do Senhor. E que o Senhor queria resgatar. Que o Senhor queria trazer novamente a sua presença. Glória a Deus. Ao final da oração, o Senhor deu uma visão ao irmão, que dizia que o Senhor estava chamando ela novamente para a presença dEle. Que o Senhor estava falando com ela que havia saído, mas o Senhor não tinha olhado para aquele momento que ela tinha saído. Mas com amor o Senhor queria trazer ela novamente à sua presença. E ela quebrantada confirmou, não, realmente, eu estava na presença do Senhor, mas por um descuido meu eu acabei saindo. E ela falou para nós assim, né? Não, mas infelizmente eu estou trabalhando aqui nessa casa e eu não vou poder participar do culto hoje. Ela ia trabalhar até as 21, né? Ia trabalhar até as 21 horas. A gente falou assim, amém. A gente deixamos o convite, palavra de esperança, a gente deixou com ela também. E fomos, oramos por ela no caminho, né? Vamos orar por ela também. E chegando no culto à noite, quem entra pela porta? Dona Marlene. Irmã Marlene. E no culto ela recebeu uma grande bênção para a honra e glória do nome do Senhor. Jesus. Ela percebeu aquele mistério que foi revelado do coração dela. Era com urgência, porque aquele dia era o dia que o Senhor tinha marcado para salvar a vida dela. Aleluia. Também, irmãos, aqui de forma breve, né? Amém. Que nós tivemos esta visão, esse dom espiritual que o Senhor deu, queria resgatar vidas ali da Coab, ali de Imbuia. Que tinham vidas que tinham feito parte já, né? Tinham se afastado da presença do Senhor. Aí a gente entrando na rua já, né? Para entrar ali no bairro da Coab, veio 4 jovens que eram argentinos, tinham vindo ali a trabalho ali em Imbuia. E já quando eles nos viram, eles começaram a cada um fugir para um canto, né? Um foi para um lado, foi para outra rua, e a gente acabou abordando ele de forma individual. Nós ali conversamos com um deles, oferecemos oração. E é interessante que esse rapaz que eu vou contar aqui, o Leandro, desde o início, quando começamos a falar com ele, ele se desfez daquilo que ele estava trazendo, o cigarro, ele deixou de lado.
E ele recebeu a oração. E mais uma vez, para a honra e glória do nome do Senhor, o Senhor começou a falar. O Senhor começou a se revelar. E mais uma vez, em palavra profética, o Senhor falou: tu és meu amado, tu és meu escolhido. Eu tenho te livrado muitas vezes. Eu tenho uma obra a realizar na tua vida. E ao final da oração, o Senhor também deu uma visão quanto àquele homem, aquele rapaz, aquele jovem, onde o Senhor diz que nós estávamos passando naquela rua porque a mãe e a avó dele intercediam, de joelhos oravam por ele continuamente, e era por isso que o Senhor tinha dado tantos livramentos na vida daquele jovem. E interessante, irmãos, que o Senhor falou ainda na vida dele que teria uma bênção, uma resposta para a vida dele no culto à noite. E que ele testemunharia, ele ligaria para a mãe, para a avó dele, testemunhando dessa bênção. E ele já visivelmente quebrantado, ele confirmou conosco essa visão. Ele falou: realmente, a minha mãe, a minha irmã pertencem, a minha mãe e a minha avó, né? Uma denominação, oram por mim, né? Pertencem a uma denominação evangélica, oram por mim, eu sei que o Senhor tem me dado livramentos por causa disso. Eu vou ir no culto à noite, eu estarei lá presente. E de noite, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, os 4 jovens estavam presentes no culto. Glória a Deus. O Senhor mais uma vez falou com ele naquele culto, falando: tu és meu filho amado. Glória a e Jesus. ele, em pranto, meus irmãos, Amém. glorificou o nome do Senhor. Amém. Um outro jovem, Nicolas, que estava com ele, também argentino. O Senhor deu uma visão e falou assim: tu nunca foi tão bem tratado como está sendo aqui. E ele chorando em lágrimas, testemunhando: realmente, eu nunca fui tão bem tratado como estou sendo aqui. Glória a Jesus. E ali foi salvo 4 jovens naquela Louvado noite. seja o nome do Uma Senhor. senhora onde o Senhor resgatou, para nós glorificarmos o nome do Amém. Senhor, que revela o oculto, que revela o mistério do Glória a coração do Jesus. homem. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Nós tivemos ali também, tinha um adolescente conosco que ele foi insistente, né? Ele entregava o convite, os carros iam passando, eles paravam o carro, entregavam, e ele já tinha passado uns 4, ele não tinha conseguido ainda. Eu assim: permanece, eu vou te dar uma benção. Até que ele começou a entregar, os carros começaram a parar, ele ficou todo feliz, né? Adolescente. Nós tivemos 2 visitantes, quando estávamos voltando já para o local do evento, paramos, abordamos o carro, oramos por ela, convidamos, e as 2 estavam no culto da noite. Uma senhorinha de mais de 80 anos, toda enferma. Ele disse: olha, ela testemunhou, eles me pedem para ir lá, eles que para eu me curar eu tenho que me banhar no mar, mas eu não consigo chegar lá no mar. Senhora, não precisa, a senhora tem que entrar na fonte das águas vivas que é Jesus. E ela foi no culto da noite, oramos com ela ali, recebeu uma grande bênção. Pode vir, voador. Nem vou dizer quem está voando aí, vamos lá. Aririu. Pode passar, irmão. Aqui foi no trabalho que foi feito no Aririu, o Senhor deu uma grande bênção ali, na igreja nova do Aririu, o pastor Reinaldo está ali, pode passar. Só temos essa foto aí. Pode passar. Lagoa da Conceição também foi um dos primeiros trabalhos, foi feito lá em Florianópolis também. Não sei se vocês conhecem isso aqui, o cabelinho está um pouco mais branco aqui. Pastor Wagner, não vou dizer quem é. Os irmãos entraram nas casas, né, deram assistência, eles oraram, os jovens estavam juntos. E é muito importante isso aqui, mais uma vez, não é para deixarmos para os jovens. A igreja que vai receber esse trabalho, ela precisa se envolver, ela precisa estar à tarde ali, ela precisa orar por isso, ela precisa se envolver, né? Os irmãos carinhosamente têm preparado um lanchinho para os jovens que chegam às 3, vão embora às 9, 9h30 da noite, antes do culto profético, ali participam de um lanche. Antes de Forquilhas, pode trazer o testemunho aqui do Arílio ali rapidamente. Paz do Senhor. O Senhor, antes da evangelização, né, ele deu um dom a um jovem, um grupo de jovens que buscava, e que iam pessoas passar na frente da igreja, iam ver uma movimentação, iam ficar curiosos o que era. Isso no Aririu, né, Isaac? Quando oraram pelo Aririu. Só que elas não iam entrar no culto, não iam participar. Mas o Senhor dava orientação que era para ter jovens no horário do culto e durante aquele período na frente da igreja. E assim obedecemos a orientação do Senhor. Um jovem que estava passando no horário do culto de bicicleta, ele foi abordado pelos jovens, foi dado uma assistência, né? Oraram por ele e ele entrou na igreja, entrou do jeito que ele estava, de boné e calção. O Senhor fala, vem do jeito que tá. Deus, isso aí. E ele recebeu uma bênção, até no horário, depois do culto, né, ele saiu meio corrido assim, mas os jovens pegaram ele, deram para o Senhor, deram mais uma assistência para ele. E tivemos a experiência também de um homem que estava passando de moto no horário do culto, os jovens estavam voltando da evangelização. Ele passou, olhou assim, aquele pessoal todo, e daí ele parou e perguntou o que era, o que estava acontecendo. E ele veio no horário do culto, trouxe a companheira dele, e além de vir naquele culto, ele veio mais um culto depois durante a semana. Glória a Jesus. O Senhor falou com ele, ele operou. E o interessante é que ali foi aberto o Aririu 2, porque não ia caber, né? A igreja do Aririu, para quem não conhece, tem foi feito ali como tá, na garagem, né? Foi colocado uma lona azul,
para proteger, caso tivesse vento ou tivesse chuva, para proteger os irmãos. E tinha ali atrás para tampar na rua. Só que daí o Senhor tocou no coração de um dos irmãos para tirar a lona, porque senão as pessoas vêem a lona azul e não ia ver a movimentação. E assim foi feito, e o Senhor operou grandemente. Eu mesmo posso glorificar o Senhor, porque durante a evangelização, 3 familiares meus que tinham casa ali, o Senhor operou e abriu suas portas para receber a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pode vir aqui, Augusto. Irmãos, nós tivemos experiência também, não colocamos aqui, os trabalhos são diversos, né? O pastor Almir, né, aproveitou o aniversário da igreja, chamou o grupo de jovens lá, foi uma grande bênção, 127 pessoas, né, pastor Almir? Foram 127 pessoas ali no aniversário da igreja, de Palhoça 1. O senhor deu muita experiência, inclusive nesse trabalho, o senhor deu um sonho, que o grupo de jovens encontraria uma pessoa surda, que teria muita dificuldade para se comunicar, mas conseguiriam se comunicar, e essa pessoa, ela era assistida. E esse dom marcou muito, porque o grupo de jovens estava andando pelo centro ali de Palhoça, evangelizando, e encontraram, né? Não foi isso, Raquel? Essa pessoa com deficiência auditiva, conseguiram se comunicar com ela, receberam o convite, e o nome do Senhor foi glorificado, os jovens foram edificados pelo cumprimento desse dom espiritual. Aqui, Forquilhas, para quem não sabe, fica aqui em São José também, foi um trabalho dos jovens, né? Estivemos ali com os jovens, passamos em muitas ruas ali, fomos na praça, pode passar. A igreja é pequenininha, estava lotada, tinha muitos visitantes, 12 visitantes mais ou menos no culto da noite ali, né? Tem mais? Isso, os irmãos estavam ali presentes, muitos irmãos do lado de fora também, aqui na igreja de Forquilhas, a ida dos jovens ali. Vamos passar o estreito aí rapidinho, depois o Augusto conta. Isso aqui foram os irmãos lá no estreito também, na igreja do estreito, subiram toda aquela área ali, o Senhor deu muitas experiências, alcançou vidas que já participaram ali da igreja, né? Os jovens ali. Pode passar. Os pastores, é muito importante isso, viu? Os pastores abraçarem, estarem juntos na evangelização. Os jovens se sentem seguros com isso também. Nós tivemos as subidas ao monte, todas as áreas aqui subiram ao monte. Aqui foi Florianópolis, subiram ao monte aqui no Manaim. Uma grande bênção do Senhor. Pode passar. A área de Palhoça também subiu ao monte aqui com o Gito Samuel. Estavam aqui. E São José também subimos o monte, todos com 50, 70, 80 jovens, né? Evangelho Sem Fronteiras, acabou, né? Amém. O Augusto vai trazer algumas experiências ali de São José, especialmente de Forquilhas, para nós finalizarmos aqui. A paz do Senhor, irmãos. A experiência que eu quero contar aqui da igreja de Forquilhas, primeiramente, quando nós fizemos a evangelização lá na igreja de Forquilhas, nós entregamos os convites ali, e havia um jovem que eu entreguei um convite para ele, e ele estava no culto à noite. E, né, eu falei rapidamente para ele ali, né, para ele ir no culto, expliquei ali o endereço, e ele estava no culto à noite, e algo que nós podemos perceber, que tem sido bastante constante assim, nas evangelizações que nós temos feito, os dons se cumprindo, né, isso é algo maravilhoso, e a experiência Senhor. Que nós temos tido com o Senhor. E ali aquele jovem, ele foi no culto, e quando acabou o culto ali eu já reconheci ele, e nós fomos lá dar assistência. E esse jovem, ele estava passando por um momento bem difícil na vida dele, muito sozinho. E ali quando nós demos assistência para ele, né, o Senhor falou em profecia ali, e teve uma visão, né, um dom espiritual ali. E ele falou que todo aquele dom ali, aquela visão que teve, era exatamente tudo que ele havia passado na vida dele. Ele não era do nosso estado aqui, mas ele disse que era exatamente tudo que ele havia passado na sua vida. E para honra e glória do nome do Senhor... Inclusive, ele quase nunca passava por aquela rua, né? Isso, ele quase nunca passava por aquela rua, mas naquele dia ele passou ali. Vou falar do cachorro, né? Pode falar, pode falar. Eu só entreguei o convite para ele por causa que o cachorro dele era muito diferente, assim. Então, ele entregou o convite dele por causa do cachorro. É um dálmata, né? Era um dálmata, só que em vez de ter pinta preta, era marrom. Ah. Daí por isso que eu achei engraçado. Por isso que ele levou o convite, viu? Daí, e na próxima evangelização que a gente fez, se não me engano, foi no Zanelato. Um mês depois ele estava... Ele estava na evangelização do Zanelato, estava entregando o convite Glória ali. A Jesus. E foi uma grande experiência ali para a igreja de Forquilhas. E até mesmo nesse dia da evangelização no Zanelato, foi orado conosco ali com os jovens da igreja de Forquilhas, especialmente. E o Senhor falou que até o final do ano o Senhor ia dobrar o número de jovens na igreja, porque ali realmente tinha poucos jovens na igreja, né? Tinha eu e mais outro jovem. E para honra e glória do nome do Senhor, já está com 6 jovens na igreja. Estão vindo nos principiantes, no seminário de jovens, nas evangelizações. Inclusive na evangelização de Imbuia, foi uma jovem visitante. Ela foi lá para Imbuia evangelizar, tudo, entregou o convite. Cada evangelização que tem no mês só agrega um. Na primeira foi um jovem, né? Na segunda tinha 2 jovens lá da igreja dele participando da evangelização já. Glória a Deus. E
uma experiência do Zanelato, né? Isso. Ali, quando a gente estava numa das ruas ali entregando convite, um casal de idosos ali bem humildes, eles tinham acabado de chegar de viagem. Naquele dia, né? Isso, naquele Goiás, dia. né? Isso. Naquele dia. Eu só não me recordo a cidade, mas acho que era bem longe. Eles tinham acabado de chegar de viagem e eles permitiram que a gente entrasse ali no terreno, né? Nós cantamos alguns louvores ali, oramos por eles. E para honra e glória do nome do Senhor, por mais que estivessem cansados de viagem, né, no culto eles estavam à noite, um casal de idosos, né, cansados, mas eles estavam ali para agradecer a Deus pela viagem, pelos livramentos. Choraram muito, né? Sim, a irmã, ela glorificava e o senhorzinho, ele chorava, né? Glória por ter chegado naquele dia, Deus ter marcado o encontro com eles. Foi algo maravilhoso, irmãos. E também uma experiência aqui, em Biguaçu. Em Biguaçu eu não consegui ir na evangelização, mas me passaram aqui a experiência. Quando eles estavam ali entregando convites numa praça e havia uma mulher que ela estava com o seu filho ali e o filho dela queria muito ir brincar no parque ali, então ela deixou ele brincando no parque e os jovens ali oraram por ela e o Senhor falou em palavra profética ali que ela estava com muito problema de relacionamento na sua vida conjugal, familiar, tudo. E quando eles terminaram de orar, quando o Senhor terminou de falar ali, ela falou que também era exatamente aquilo que ela estava passando. Então, mais uma vez, né, os dons se cumprindo no meio da igreja, né, o dom de profecia. Então, realmente foi uma experiência para aquela mulher. E isso é algo que tem sido bastante notável, assim, é de marcar a vida das pessoas. Por mais que a pessoa possa não ter ido no culto naquela noite, mas ela ficou marcada com aquela experiência ali. E realmente, quando o Senhor fala dessa forma, o Espírito Santo vai agindo e vai tocando no coração da pessoa. Outra experiência também, rapidamente, também em Biguaçu, os jovens estavam cantando ali em uma das ruas e havia um salão de beleza. E a dona do salão de beleza pediu para os jovens ali entrarem, né, com os diáconos, entrarem no salão de beleza e fazer um culto ali. E foi feito um culto ali e o Senhor falou também, palavra profética, as pessoas se quebrantaram ali com a presença do Senhor. E a dona do salão, ela já era de outra denominação. E ali as demais pessoas não eram crentes. Não eram crentes. Mas, por certo, também marcou a vida delas ali uma grande experiência com o Senhor. Eu acho que era isso, pastor. Bom. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém, meu irmão. Meus irmãos, Deus tem feito uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, como igreja, precisamos estar dando sequência àquilo que é o tema desse seminário agora, né? Que o Senhor tem nos levado. A assistência, a evangelização, a cuidar. O pastor, acho que Luiz Eugênio falou da última vez que o Senhor está preparando um seminário para ensinar os jovens a como dar continuidade a esse trabalho. Não é só evangelizar, não é só levar a palavra, dar continuidade para que esse fruto ele possa permanecer. Então, no dia 30 estaremos ali no Madrid, São Sebastião, Madrid, né? E no dia 6 de agosto, para os irmãos estarem orando, pagando um preço, estaremos ali em Laguna, Imbituba. Já estamos com 2 ônibus fechados para Laguna e para Imbituba. Evangelizar na parte da manhã em Laguna, em Imbituba à tarde, e há um clube separado ali em Imbituba para nós fazermos um culto e o Senhor vai salvar muitas vidas ali em nome de Jesus. Fala, Mara. Amém, exatamente. Os jovens estão saindo e trabalhando. E as igrejas estão recebendo os visitantes. Eu estou sendo até chato. Quando eu encontro alguém de Embuia, como é que tá? Porque lá em Embuia, o que nós fizemos? Pegamos um caderninho, cada visitante que entrava, anotamos o nome, contato. E agora a igreja tem que assistir, tem que levar a palavra. Ribeirão da Ilha foi feito isso também. Então a igreja que vai recebê-la precisa se organizar. Olha, nós vamos preparar aqui para receber os visitantes, vamos catalogar, vamos preparar para assistir, para visitá-los, para dar continuidade, para que esse trabalho não morra, né? É diferente daquilo que o pastor Gilberto falou. Oramos com uma pessoa, está na rua, não é daqui. Ora, aceitou Jesus, é ele o Senhor agora. Mas se é alguém do bairro, alguém que a igreja pode dar continuidade, esse é o trabalho da igreja. Dar continuidade, cuidar, para que a pessoa ela possa se firmar no Senhor e alcançar a eternidade como nós queremos também. Amém? Vamos estar em pé, irmãos, glorificar o Senhor. Deus tem feito algo maravilhoso. Aleluia. Nosso Deus pode agir. Além do visível,
viver a salvação. Louvado é o teu nome. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Louvado é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. É uma bênção. Glória a Deus. Fogo abrasador, santo, santo, santo. É esse Deus, Deus de amor. Os céus se movem. Quando o justo ora, dobra os joelhos, vitória virá. Ao que tem Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Rei mai wandre candrai. Aleluia. Glória a Deus. Ei candala simio. Irimakadre. Meus servos, Sodrei-se. eu passeio Glória a Deus. no meio de Eu vós, deitei. porque vós Dei-se-me. sois os meus escolhidos. Rei rerechudo. E nesse instante Reimas. eu faço Meicanrai. algo novo Odrishi. nos vossos corações. Mai wandre racio. Eu renovo em vós Eiginlaha. o desejo Mei wandre sio. de proclamar Mikinlai. o meu nome. Nai shei. Esse Deus Rei Mahas. que vos chamou Drionai.
vos transformou e vos deu um cântico de vitória. Nesse instante restaurem vossas vidas isso, porque dos vossos lábios sairão o mistério que alcançarão muitos para a minha obra. E digo a ti, meu servo e minha serva, durante esses dias tem chorado pelas madrugadas, pedindo salvação dos familiares. Vos digo que ainda nessa semana eu levarei à minha casa os amados, os escolhidos. Responderei à oração dos meus servos e operarei salvação nesses corações. Digo a ti, minha serva também, que nesse dia foi visitada de forma gloriosa. E tudo isto é porque a partir desse dia tu serás muito usada, instrumento nas minhas mãos, porque a minha igreja, ela é forte, ela é vencedora, ela é vitoriosa, porque o meu Espírito Santo vos capacitou para isso. Eu sou o vosso Deus. Vamos ouvir uma glorificação ao Senhor por parte de um dos pastores, pela bênção que o Senhor tem operado até aqui. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, pela graça alcançada nesse dia. Nós te louvamos pelos nossos filhos, pelo cuidado que tem tido com cada lar, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque esse dia, ele foi especial para nossas vidas. Glorificado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos poderão se assentar. Sim. Temos o mapa das cadeirinhas aqui, como vão ficar em tempo. Irmãos, é o seguinte, nós vamos preparar esse ambiente para a chegada das nossas crianças, intermediários e adolescentes, e também da classe de 0 a 3, não podemos esquecer deles, né? Então eu peço aos irmãos que identifiquem atrás das suas cadeiras, existe uma etiquetinha. Quem estiver assentado numa dessas cadeiras, nós vamos pedir a gentileza de passar para a parte de trás, ou então os irmãos ficarem lá atrás, tá certo? Vamos pedir, nós teremos 10 minutos, 5h30, os irmãos vão retornar. Amém? A paz do Senhor.